Oi, gente. Mais uma vez estamos aqui para bater aquele papo e conversar um pouquinho. Eu tô falando baixo porque a minha filha acabou de dormir, eu tenho que aproveitar os momentos assim para fazer os vídeos, sabe? Para você que vai estar me vendo à noite, boa noite. Para você que vai ser de dia, bom dia, boa tarde. Seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Grace e nós estamos iniciando aqui um trabalho de troca de experiência. Desenvolver aqui da maneira simples, aprendendo um com o outro, tá bom? Então fique à vontade para vocês mandarem aí os assuntos para a gente discutir aqui. Eu estava aqui pensando e lendo um livro aqui, me trouxe a ideia não, a reflexão de paradigmas, né? E como que a gente vive em torno de paradigmas e nem sabemos por quê, como, sabe? E acredito que muita gente sabe o que é paradigma, mas outras pessoas nem tanto. E paradigmas de uma forma assim simples para que todo mundo entenda, é, crenças, crenças limitantes que impedem o desenvolvimento da nossa vida, né? A gente adquire esses paradigmas de diversas formas, seja com a nossa família, com as pessoas que a gente conhece, os amigos, igrejas, instituições, que muitas das vezes somos levados a crerem, né, no que eles creem, fazendo com que a gente creia como se fosse o certo. E eu percebi que durante a minha vida toda eu fui moldada com muitas crenças de outras pessoas e a vida foi de uma certa forma passando, foi levando, né? Como diz aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E assim, quando eu assustei que não, já tinha passado os 30 e eu estava ali, estagnada. Então, comecei a pensar que eu estava fazendo, que não estava dando tanto certo, onde que eu estava errando, e buscando ser uma pessoa boa, uma pessoa que fazia tudo certo dentro do conhecimento que eu tinha, buscando a Deus, fazendo, né, os meus rituais de crenças, ir na igreja, buscar mesmo conhecimento para aumentar a fé. E mesmo assim as coisas não andavam. Então eu comecei a perceber que muitas das vezes eu cria e fazia coisa que não é verdade nem eu que cria, né? Não cria daquela forma. As pessoas que faziam eu acreditar naquilo que elas acreditavam. E eu percebi que isso estava me sabotando, sabe? Que não era o caminho correto. Então eu comecei a buscar outros conhecimentos do tipo lei da atração, física quântica, comecei a seguir outras pessoas que eu já tinha visto resultado na vida deles, né? E as coisas começaram a clarear para mim. Hoje já tem um tempo que eu conheço a lei da atração, mas de prática mesmo tem pouco tempo, porque tem mais ou menos 1 ano e meio que eu estou praticando e eu vejo muitas mudanças, assim, mudanças internas, sabe, dentro de mim. E uma coisa que muita gente, assim, da minha família fala é que isso não é de Deus, né? Tem gente que não tem o conhecimento e acha que não é de Deus. E aí, assim, eu vejo que é falta mesmo de conhecimento, porque o que a lei da atração prega tudo de acordo com o que está na Bíblia. Só que uma forma diferente de falar que eu acredito que fica mais fácil de entender. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é complicada para algumas pessoas. E se você realmente não tiver o discernimento do Espírito Santo para poder fazer um discernimento da palavra, para que o Espírito ajuda você a entender, realmente você não vai entender nada. E isso é com o tempo, não é lendo hoje e já estou expert na palavra, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer uma busca, analisando dentro das minhas condições, né, gente? Porque realmente eu demorei muito tempo para poder ter um pequeno despertar. Acredito que eu ainda estou nesse desenvolvimento de despertar. E eu consegui perceber que
O que a Bíblia fala é o que os cientistas, os estudiosos, os mestres que estudam a lei da atração reproduzem, só que de uma forma diferente. Por exemplo, a palavra de Deus, ela fala que a fé é o fundamento das coisas que não se vê. É a certeza daquilo que você tem, mas na verdade você não tem, mas acredita ter. Não sei se ficou claro, mas é isso que a palavra de Deus diz pra gente. Ou seja, acreditar sem duvidar. A lei da atração, o que ela diz? Você tem que ser para ter. Ou seja, você tem que ter sendo para depois ter na prática. Então você imagina, depois ela vem para sua mão aquilo que você está imaginando. Então, se você fizer uma analogia, uma explicação, uma busca de entendimento, a palavra de Deus e a lei da atração, a física quântica, é a mesma coisa. Só que as pessoas que não têm o conhecimento, que ainda está parado lá naquela questão dos paradigmas, né, das crenças limitantes que os nossos pais, os nossos avós, os nossos antepassados vão passando para a gente e vai dificultando as coisas. Outra coisa também que eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei. Quando eu comecei a essa questão de ir para a igreja e tudo mais, que eu também passei por muitas decepções. Depois eu quero até esclarecer isso aqui um pouco mais para vocês. Fiquei um período muito grande sem ir para a igreja, então foi por causa primeiro eu fui, né? Depois eu fiquei decepcionada com algumas atitudes. E aí eu fui buscar em outros conhecimentos e aí me deparei com a lei da atração e aí me identifiquei. E depois eu voltei para a igreja, mas eu voltei com uma outra visão, sabe? Uma visão de analogia, uma visão de associar o que era verdade, o que não era. Eu acho que uma visão mais crítica, de não aceitar tudo que dizia. Então, muitas das vezes, quando o pastor fazia alguma pregação, eu chegava em casa e conferia se era aquilo mesmo que ele estava querendo transmitir, querendo dizer. Porque, além do que está escrito, tem a interpretação da explicação daquele pregador, não é isso? E pude perceber que muitos falam coisas que não tem nada a ver com o que a palavra de Deus está dizendo e acaba confundindo a cabeça das pessoas muito mais do que deveria, trazendo um peso para dentro de si, impedindo com que ela realmente viva a vida dela e desenvolva o seu caminho de sucesso e tudo mais. Porque um dos paradigmas que eu vejo que são sabotadores, assim, um sabotador demais na nossa vida, é dizer que tudo é pecado. Nada você pode, tudo é pecado, sabe? Então, eu vejo que a gente tem que ter um discernimento maior de saber realmente o que é pecado, o que não é pecado, sabe? E isso quem vai dizer para você é você mesmo. A palavra fala, examine o homem a si mesmo. Não é para o outro examinar você, é para você examinar você mesmo. E a sua consciência dizer se você está ou não errado em tal situação. Então, assim, eu fui uma pessoa muito julgada na minha adolescência. E pelos paradigmas que eu vivia, com as crenças limitantes da minha mãe, do meu pai, das pessoas ali na minha volta, eu sofri muito. Então, eu parei muita coisa na minha vida, achando que eu estava errada, achando que eu estava pecando, e hoje eu percebo o quanto eu me sabotei por falta de entendimento, sabe? Então, eu quero dizer para vocês é isso. Vamos procurar conhecer mais, principalmente a si mesmo, para você entender aonde você está sabotando, aonde você precisa mudar e desenvolver, sabe? E para isso você não precisa estar numa igreja, mas se você gosta, como eu também gosto, de socializar, de estar indo numa igreja, e uma igreja assim, com vários requisitos, porque eu não vejo que qualquer igreja a gente deve estar. A gente tem que selecionar realmente e o Espírito Santo direcionar se ali é o seu lugar, sabe? Então, hoje eu me encontro numa igreja pequena, onde o pastor é um homem espiritual, voltado para as coisas de Deus, que tem resultado, né? E que tem uma mente aberta. Porque se ele fosse uma mente fechada também, principalmente aqueles pregadores que falam que o dinheiro é raiz de todo mal, que você não pode ser próspero, que você não pode crescer para lá,
eu com certeza não estaria numa igreja dessa. E o meu pastor, ele tem uma visão ampla de prosperidade e ele prega sempre que a pessoa pode sim chegar a ser salva, né? E também ser próspera, por que não? Deus tem felicidade em prosperar o filho aqui na terra, desde que você também não coloque o dinheiro como um Deus, mas o dinheiro tem que ser conduzido para as coisas boas na nossa vida. E se nós somos filhos de Deus, por que não ter o dinheiro? Não é verdade? Então, é nesses sentidos que eu quero que você pense para que desenvolva a si mesmo, para que juntos possamos ser pessoas prósperas, de sucesso, não só com os conhecimentos físicos, tecnológicos, porque não adianta também você só buscar o espiritual, você tem que se capacitar também para poder ter condições de fazer um bom trabalho, não é verdade? E aí eu deixo aqui essa reflexão para vocês. E também, se vocês gostarem, pode estar colocando os temas para a gente poder estar discutindo e juntos vamos desenvolver aqui o nosso conhecimento, tá bom? Vou ficando por aqui. Não deixe de compartilhar e dar o seu like.